E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar. Falei para vocês que o desenvolvimento sustentável ele foi muito importante porque efetivamente traz a matéria ambiental para a agenda política global, ok? A gente consegue sanar ali aquela oposição ferrenha entre economia, sociedade e meio ambiente. Comunistas e socialistas, junto com os capitalistas, começam a aceitar discutir o meio ambiente, começam a aceitar a proteção do meio ambiente, ok? Crescer é o que todo mundo quer, o ambiente é onde todo mundo está, a gente precisa chegar a um ponto de equilíbrio entre eles. Beleza. Mas, pessoal, eu falei também para vocês em sala de aula, e eu não vou aprofundar tanto as nossas discussões, até porque o ambiente acadêmico ele é ainda hoje um pouco mais seguro que o ambiente da internet para a gente discutir opiniões, mas vamos para aquilo que é o objetivo. O discurso do desenvolvimento sustentável ele foi muito bom, ele ajuda a vencer uma cultura depressiva, uma cultura do medo no final da década de 70 e início da década de 80. Ela chega a seu ápice ali durante a década de 90, início dos anos 2000, mas ele começa a ser questionado. Muito daquela empolgação começa a se perder, tanto por falta de uma agenda política com ações concretas, como também pela falta de certezas científicas. Acontece, pessoal, que o modelo científico ele é válido para os demais cientistas, principalmente ali nas chamadas ciências exatas, quando aquele modelo ele pode ser levado para qualquer outro lugar do mundo e seguindo uma metodologia se consegue chegar aos mesmos resultados. Mas o chamado desenvolvimento sustentável traz um problema. Não se conseguiu achar um modelo que seja replicável. E o que começou a ser sustentável, ou um desenvolvimento sustentável no Crato, já não era em Barbalha, com muitas características idênticas, com muita coisa parecida, bem perto um do outro. Então imagine que o que é feito no Crato não ser sustentável em Barbalha, e imagine isso se eu levar para o Irã, para o Iraque, para a Austrália, para a China, para os Estados Unidos. Então, os cientistas começaram a notar uma dificuldade de validar cientificamente esses modelos do dito desenvolvimento sustentável. Além do mais, pessoal, se começa a avançar em um discurso mais radical e as pessoas começam a exigir algo que fosse exatamente sustentável. Se algo não for 100% sustentável, não deveria ser vendido como um desenvolvimento sustentável. Então, se fazem críticas, como por exemplo, eu falei para vocês em sala de aula, ao próprio carro elétrico. Então, uma pessoa vai lá e diz, olha, o carro elétrico ele é muito mais sustentável, porque ele não vai gastar combustíveis fósseis, então não vai gerar aquecimento global, certo? Mas aí vem um crítico e diz, sim, mas e a bateria desse carro? Depois que a bateria viciar, que ela sair da sua vida útil, o que é que vai ser feito com essa bateria? Essa produção dessa bateria não é tão poluente, ou talvez até mais do que o combustível fóssil? A energia solar, a energia eólica, sim, mas será que essa energia ela não vai depender de subsídios do governo para ser economicamente viável? Será que a energia eólica ela não está trazendo impacto para as paisagens? Será que nós calculamos todos os riscos para toda a biodiversidade? Então, começam a surgir esse tipo de perguntas. Mas tem agricultura orgânica, e vem alguém e diz, mas o produto da agricultura orgânica ela é excludente social, porque um quilo de tomate orgânico é R$10, enquanto um tomate tradicional é R$2, R$3. Então, não estaria ferindo a perna da chamada justiça social? Então, esse tipo de situação de que ou a coisa é 100% sustentável ou ela seria insustentável, ela começa a
degradar a boa imagem que o desenvolvimento sustentável vinha produzindo durante o tempo. Então, eu não sou dessa teoria. Eu prefiro entender que nós estamos a caminho de nos tornar mais sustentáveis hoje do que nós fomos ontem. E eu tenho a fé, a esperança de que nós seremos mais sustentáveis amanhã do que nós somos hoje. Tudo bem? Então, esse discurso ele começa a prejudicar a questão do desenvolvimento sustentável. E tem mais, pessoal. Quando a gente fala do discurso, nós temos uma série de situações que também trouxeram prejuízos para a agenda ambiental. Uma delas, pessoal, foi a chamada apropriação do desenvolvimento sustentável para fins políticos. Então, algumas legendas partidárias, não só no Brasil, mas fora dele também, começaram a tomar para si o discurso do ambientalismo, mas falavam uma coisa e faziam outra. Então, alguns partidos políticos ditos defensores do meio ambiente, quando chegavam ao poder, não faziam a proteção adequada. E, diante dos erros que, eventualmente, os nossos governos vêm a cometer nas suas gestões, elas acabam dando fruto para surgir novas lideranças políticas que vão atacar aquelas que estão no poder ou aquelas que estavam antes dessa nova liderança chegar. E o que acontece normalmente na política e na política brasileira, isso infelizmente é muito comum, é que para uma nova liderança se manter no poder, ela tem que desfazer tudo que a outra prometia, todo o discurso daquela outra legenda vencida. E nessa situação, acaba que alguns partidos no Brasil que levantavam a bandeira do meio ambiente, a bandeira do desenvolvimento sustentável, eles acabam não aplicando enquanto estavam no poder, e novas legendas que ocuparam o espaço acabam não aceitando a agenda ambiental, não aceitando a política ambiental por criticar o discurso das legendas vencidas. Então, um falava que protegia, mas não protegeu. O outro disse que está nem aí, que na verdade é discurso do passado e vai desfazer tudo o que eventualmente foi feito, não vai dar a mesma atenção no seu discurso, na sua prática, que o partido anterior a ele fazia. Alguma coincidência aí na memória de vocês? Pois bem, a gente já discutiu em sala de aula, né? Além do mais, galera, da apropriação do desenvolvimento sustentável para propaganda. O que é isso? Nós temos para mais de 300 conceitos de desenvolvimento sustentável. Então, muita gente começa a utilizar isso para fins de marketing. Então, um produto é sustentável desde que eu consiga convencer as pessoas de que ele é sustentável. E aí a gente começa a ter um bombardeamento das pessoas de que comprem aqueles produtos com os selos verdes, com ISO alguma coisa, com responsabilidade social, porque o meu produto eu vou plantar uma árvore, alguma coisa do tipo. Então, a gente passa muito mais a vender mais produtos daquela moda, daquele ambientalmente justo, ambientalmente equilibrado, mas a gente não repensa nossos hábitos de consumo e a gente continua chegando nos mesmos resultados de poluição, de degradação, de produção de resíduos que a gente tinha antes desses produtos ambientais. Então, se mostra, sim, uma grande falácia de uma parte desses produtos que são vendidos como sustentáveis. Além do mais, o desenvolvimento sustentável foi utilizado em parte do tempo como um instrumento de controle social. E, em outras palavras, um dos controles sociais, eu já falei para vocês, pode ser a religião, pode ser o direito, pode ser a moral, e um deles são as chamadas regras de trato social. E entre essas regras de trato social nós temos a famosa moda. O desenvolvimento sustentável foi moda. Mas qual o problema da moda? Ela passa, e ela passa rápido. E para que eu possa continuar vendendo mais produtos, eu tenho que inventar novas modas. E o desenvolvimento sustentável entrou, foi moda, mas saiu de moda. Além disso, pessoal, nós começamos a banalizar os discursos. Então, a banalização de que, eu não
sou do lado da sustentabilidade porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do partido X, eu sou do partido Y, e essa agenda é de nazista, essa agenda é de comunista, essa agenda é para me vender produtos. Então, tudo isso junto, pessoal, só ajudou na chamada radicalização dos discursos. Uma radicalização essa que nós voltamos à era de 1972. Mais uma vez, a gente pensa no meio ambiente como um encargo a ser suportado pela economia, que nossa economia é frágil, que nossa economia não pode se dar ao luxo de proteger o meio ambiente, que nós temos que continuar desenvolvendo apesar dos problemas, apesar das poluições. Então, dentro daquela mesma radicalização que eu já falei para vocês, já na nossa aula de agora, de que ou você é sustentável ou você é insustentável, ou você aceita o que eu digo ou você é contra o que eu digo. Não há um meio termo, não há um equilíbrio, ou você é de um lado ou você é do outro. E se você disser que é murista, então você vai apanhar dos dois lados. Então, o desenvolvimento sustentável ele não está aí para participar desses discursos radicais. Pelo contrário, ele surge enquanto discurso para superar essa radicalização. Infelizmente, a gente volta a vivê-la. Além do mais, nós temos ali uma ampliação das certezas quanto ao aquecimento global, que infelizmente muitos governos mundo afora continuam negando a sua existência, que dizem que se o mundo está subindo temperatura, porque é um ciclo natural da Terra, que isso já aconteceu em outros momentos. Sim, pessoal, aconteceu. O problema é que a gente está acelerando todo esse processo. E com esse processo a gente tem uma série de catástrofes ambientais. É claro, eu não posso botar tudo na conta do aquecimento global. Se tem um terremoto, não foi o aquecimento global. Se for um tsunami, não foi o aquecimento global. Agora, se por ano eu tenho uma média de 3 grandes furacões nos Estados Unidos e eu passo a ter 10, alguma coisa está diferente. Se eu tenho períodos ali de chuva e de seca, mas seriam décadas para passar de um para outro. E agora, em questão de 2, 3 anos, eu tenho mudanças radicais nos regimes pluviométricos. Se eu tenho chuvas cada vez maiores, com cada vez mais desastres, com os rios transbordando, indo a lugares cada vez mais distantes do seu leito natural, alguma coisa está fora do normal. Esse aquecimento global ele contribuiu para isso. Além do mais, nós vivemos ainda hoje no mundo uma série de desigualdades socioeconômicas. E aí, pessoal, mais uma vez, toda essa crise de valores que aceitam ou deixam de aceitar o desenvolvimento sustentável revela uma crise de paradigmas que nós vivemos hoje. Nós precisamos escolher um novo paradigma, um novo conjunto de valores para perpetuar a nossa existência enquanto espécie. E quanto a isso, pessoal, quanto à necessidade de um novo paradigma, eu lembro a vocês que nós temos a necessidade de sobreviver, nós temos aquele segundo momento como a natureza um conjunto de manifestação de Deus, a natureza um conjunto de deuses, um terceiro momento em que o ser humano é o co-criador, que tem o direito e a obrigação de explorar o meio ambiente, um quarto momento ali caracterizado essencialmente pela razão humana como centro de todas as atenções. Nós estamos aptos a mudar o nosso ambiente, a ciência vai resolver todos os nossos problemas, nós só não temos que ter medo de trabalhar, que as coisas vão naturalmente fluir, mas está em crise. E agora? E agora, pessoal, que a sustentabilidade ela se vende como uma das possíveis soluções para essa crise paradigmática. E fica aí o conceito do professor Juarez Freitas, que eu vou compartilhar esses slides no portal para vocês. Tranquilos? Pessoal, estou chegando em 15 minutos, vou encerrando o segundo bloco da nossa primeira aula, vou encerrar o próximo bloco com a análise das chamadas dimensões. Tudo bem? Pessoal, até já, toma aquele café, toma aquela água e volta rápido para a gente não perder o fio da meada. Obrigado, até já.